Olá, meus queridos amigos. Eu venho trazer uma palavra que o Senhor Jesus quer falar com você nesta manhã de domingo, um domingo abençoado. Você que se encontra aflito, se encontra desanimado, abatido. Eu quero lhe dizer que existia um certo homem, como diz no livro de Lucas, capítulo 15, no versículo 11, que possuía dois filhos. O mais moço dele disse, Pai, me dê a minha parte que eu tenho por herança, dá-me a mim os meus bens. E o seu pai não se abdicou, não negou, passou a parte a eles. E não passando muitos dias, o seu filho mais moço pegou tudo que lhe era por direito, e partiu para uma certa cidade distante de onde se encontrava o seu pai e o seu irmão mais velho. E então a palavra de Deus diz no versículo 13 do capítulo 15, que ele partindo então, ele pegou todos os seus bens, e passou a viver dissolutamente. O que significa dissolutamente? Ele passou a viver segundo os seus prazeres, segundo aquilo que ele achava que era o certo, o modo que ele queria viver, da forma que ele queria viver. Ele não queria mais viver de acordo com a forma que o seu pai, a forma com que as regras lhe puseram, Então ele queria viver da sua forma, do seu jeito. E a Bíblia diz no 14, no versículo 14, que depois dele ter consumido tudo que o pai dele havia dado a ele, sobreveio ao país uma grande fome. A Bíblia fala que então ele começou a passar necessidades. E esse filho então, ele se agregou a um cidadão ali daquela terra, e este cidadão se tornou patrão dele e mandou ele que cuidasse dos seus porcos. E era uma miséria tão grande que esse jovem passou, que ele desejava se alimentar, no versículo 16 diz, da comida, dos frutos, alfarrobas, que é um fruto egípcio. Ele desejava se alimentar desse fruto, de tanta fome, de tamanha necessidade que ele se encontrava. Só que ninguém lhe dava nada. Então ele caiu em si. No fundo do poço, ele caiu em si. E ele disse: quantos trabalhadores que meu pai possui, que possuem pão, fartura, e eu aqui morrendo de fome? Então ele disse: vou me levantar e eu vou ter com meu pai, pois eu pequei contra ele, o desonrei. Então você vê ali que ele se arrependeu. Mas ele se arrependeu por quê? Porque ele estava passando necessidades, porque ele estava com fome. Mas o arrependimento é importante. E no 19 diz assim: já não sou digno de ser chamado de filho, mas como um dos seus trabalhadores, pensou ele, Então ele colocou ali no coração dele a humildade de reconhecer que nem os trabalhadores de seu pai o abandonou. E ele, como um próprio filho, deixou seu pai. Mas ele estava disposto a deixar ali o posto de filho para ser um trabalhador, para ser um servo de seu pai. E ele levantou então, no versículo 20 diz, e foi para junto de seu pai. E quando seu pai, a Bíblia diz que quando seu pai o avistou, se compadeceu dele, correndo o abraçou e o beijou. Veja o amor do pai. Quem é pai, você que é mãe, o amor que você tem pelo seu filho, você jamais o rejeitaria. Então esse pai o abraçou, o acolheu. E a Bíblia fala que o filho disse ao pai: pequei contra o céu e pequei diante de ti, não sou digno de ser chamado de filho.
O pai, porém, disse a ele, né? Disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, né? Um animal puro, um animal limpo, novo, né? Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar pela volta deste filho perdido. Então, o que eu quero dizer a você neste domingo, primeiro dia da semana, você que está assistindo esse vídeo, eu quero te dizer que não importa o que você fez, você que é um antigo convertido, você que se desviou dos caminhos de Deus, você que pegou para si as riquezas de Deus, né? Você que fala na língua dos anjos, você que tem dons, você que ministrava a palavra, ministrava louvores, você adquiriu os bens de seu pai. Deus lhe concedeu estes bens. E infelizmente você foi para o mundo, você destruiu a sua vida, você dissipou todas as coisas que seu pai lhe deu. E você está envergonhado, você se sente triste, abatido. Mas eu quero dizer uma coisa a você: não importa o que você fez, não importa o que você praticou, por onde você caminhou. O que importa é que você seja humilde, que você tenha no seu coração o arrependimento e que você reconheça que você errou e volte para Jesus, porque certamente Ele estará te esperando, Ele estará te aguardando para que então seja ali, né, festejado o seu retorno. Porque a palavra de Deus fala em Lucas capítulo 15, no versículo 10, a palavra de Deus diz assim: eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Os céus entram em festa, em gozo, quando um pecador se arrepende. Então não perca mais tempo, porque o tempo da graça está se acabando. Jesus está voltando. Então, pare, pense, reflita. Vale a pena ficar comendo migalhas? Ficar sofrendo, angustiado, viver de aparências? Reflita, volte para a casa de teu pai, pois eu tenho a certeza que ele está te aguardando e ele vai ao encontro do seu coração. Então reflita, medite nesta palavra e eu tenho uma certeza que Deus ele jamais te deixará. Fique com Deus, que Deus lhe abençoe.